A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia hoje é com a professora Cláudia Vicente. Ela é membro do Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente vai falar sobre o Dia da Consciência Negra. Neste sábado, dia 20, é o Dia da Consciência Negra e esse é um tema que está sempre em evidência, que é sempre importante debater. Professora, seja bem-vinda de volta aqui ao nosso programa, viu? Oi, Bassam, boa tarde. Boa tarde, professora Cláudia Vicente. Nós convidamos a senhora hoje para tratar de um tema muito interessante. Neste sábado é lembrado o Dia da Consciência Negra. É uma espécie de comemoração? É uma forma de chamar a atenção? O que representa de fato esta data, professora? É um tema muito caro. Vale salientar que Boa tarde, comemorar o aniversário de morte de Zumbi dos Palmares é significativo a parcela da população brasileira que teve, durante a formação do Estado Nacional, seus direitos invisibilizados e tangenciados. Boa tarde. Ou seja, você perguntar, o fato de você abrir um espaço para falar sobre o que comemora-se amanhã já é um respaldo dado a esse novo momento que a gente vem passando de inclusão social através dos recortes étnico-raciais. Porque assim, Bassam, é importante a gente saber quem foi Zumbi, é importante sabermos que há uma lei que institui que a figura seja tratada nas escolas, nos espaços, como um herói nacional, porque há muito tempo a gente teve a construção ali no finalzinho do século XIX desses heróis nacionais e a historiografia marginalizou a história do povo negro. Então, o dia de amanhã, a data 20 de novembro, Sim. ela foi instituída a partir de uma lei, a Lei 12.215 de 2011, que foi, durante o governo Dilma, ela foi instituída justamente para relembrar ou trazer para o centro do debate essa figura que durante tanto tempo ela teve diversos olhares para ser falada. Então, primeiramente eu poderia te dizer isso, que Zumbi dos Palmares precisa ter visto esse novo momento que a gente está vivendo, ser trazido para os debates e falar sobre, a partir de uma perspectiva da representatividade. Atualmente, você falava aí dos tempos que estamos vivendo, atualmente quem está à frente da Fundação Palmares, inclusive, tentou até tirar o nome de Zumbi dos Palmares da fundação, querendo botar o nome da Princesa Isabel. Há um certo negacionismo também nesse sentido, né? E tem que enfrentar, além do preconceito, esse tipo de atitudes de pessoas que não são preparadas para exercer um cargo como o de presidente da Fundação Zumbi dos Palmares, por exemplo, né? Não, ali é uma aberração, né? Se a gente pudesse caracterizar, às vezes eu fico em dúvida, sabe? Se é um oportunismo descarado ou se de fato aquilo é um discurso ideológico, porque é tão absurdo que chega a ser assim assustador, bizarro mesmo, porque a Fundação Palmares tem esse nome, não foi construído aleatória, não foi escolhido de forma aleatória. Nesse caso, cabe a memória, trazermos a memória da Princesa Isabel como uma representatividade, porque o movimento social, quando ele vai observar ou reivindicar por melhores condições sociais, o movimento negro, sobretudo, ele vai observar que a abolição da escravatura lá
em 13 de maio, ela não foi significativa para a liberdade da população negra, que ainda estava na condição de escravizado. Então, Palmares é o lugar onde se deu o maior quilombo, o quilombo de grande representatividade. E o que eram os quilombos? Eram locais onde os escravizados para onde os escravizados fugiam e reivindicavam por justiça social, por melhores condições, fugiam dos maus tratos, ou seja, era resistência. Então, Palmares, para o movimento social, ele é a representatividade do que o negro, ainda hoje, na sua sociedade, ele busca resistir para não ser sugado por esse sistema que desprezou e inviabilizou a sua cultura durante tanto tempo. A senhora também é historiadora. Se a gente analisar a história, que comparação a gente pode fazer com os dias atuais? Evoluímos muito, não mudou muita coisa, falta mudar muita coisa. Qual o comparativo que a senhora faz do tempo da escravidão para os dias atuais? O preconceito ele ainda é muito forte? Muito. Só que é de uma forma muito velada, né? Claro que a gente não podemos negar que houve uma evolução com esse movimento que se dá ali na primeira metade do século XX, de grupos que são invisibilizados e começam a tomar força, que começam a se estruturar. Então, não apenas o movimento, poderia citar o movimento das mulheres, enfim, movimentos homossexuais. O que é que eu estou querendo dizer? Mesmo a gente sabendo, com todo esse avanço, com todo esse processo evolutivo, muito ainda hoje tem que ser feito, debatido, construído, porque o racismo está no plano imaginário. Ele está no plano imaginário e ele não está apenas quando eu falo expressões racistas, não. Ele está quando eu busco andar numa rua e me sinto ameaçada por um homem, uma mulher negra. Está quando no mercado de trabalho, pela aparência, o homem e a mulher negra é preterido para o cargo, mesmo tendo qualificação para isso. Então, sobretudo na nossa sociedade, o racismo ele é velado e ele persiste. Ele persiste de uma maneira muito cruel, porque a primeira coisa que o racista vai dizer é que ele não é racista porque tem amigos negros. Uhum. Então, isso por aí você já tira que a gente não pode desconsiderar a Constituição Federal, a Lei de 1988, como um microsistema antirracista, importantíssimo para o desenvolvimento e consolidação dessas políticas de reparação históricas. Então, a partir a partir da Constituição de 1988, a gente vê, por exemplo, alterações de lei como a LDB, que é a Lei 9.394, 96. A gente vê a inclusão da Lei 10.639, a inclusão da Lei 11.646, a Lei 12.519, que são tudo microsistemas que vão dizer assim para a nossa sociedade, em linhas gerais: olha, o negro, a negra brasileira, descendente daqueles povos que foram escravizados, eles têm uma história de contribuição significativa para a nossa população. Só que durante muito tempo essa história, essa cultura, ela foi marginalizada. Então, por isso que hoje a sua religiosidade sofre preconceito, por isso que hoje a sua estética sofre preconceito, porque você não vê uma pessoa criticar um cabelo liso. Você não vê
Você não vê uma pessoa criticar alguém que está indo para um culto numa igreja, mas você vê uma pessoa chamando uma pessoa que tem um cabelo black, um cabelo afro, de cabelo ruim. Você vê uma pessoa que está indo ao um culto de candomblé sofrendo preconceitos, levando o nome de caquimbozeiro e macumbeiro, enquanto a gente sabe que são nomes pejorativos para diminuir a religiosidade do outro. Não existe macumba. Não existe macumba. O que existe é o candomblé, existe a umbanda, existem essas religiosidades de matriz africana que chegam aqui com os africanos na condição de escravizados e o que é que elas vão ter? Vão ser marginalizadas. Então, o que é macumba? Macumba é um instrumento de percussão. É um instrumento. E a religião afro-brasileira, ela leva esse nome de forma pejorativa para ser diminuída. Muito interessante. Então, não é à toa a gente ter visto essa semana Chico César sofrer racismo. Não é à toa a gente ter visto que no Rio de Janeiro, há um tempo, uma jovenzinha estava vindo do culto de candomblé e ela foi de uma celebração e ela foi apedrejada por pessoas que dizem-se cristãos. Tivemos situações absurdas esse ano, por exemplo, de uma delegada de polícia que foi barrada em uma loja de um shopping porque tudo leva a crer que pela tonalidade da pele. Tivemos o caso do rapazinho do iFood que foi entregar uma comida e foi destratado terrivelmente por um homem branco. Tivemos o caso do jovem lá do Rio que foi acusado de roubar uma bicicleta e depois se descobriu que não foi ele que tinha roubado, foi um jovem branco. Tivemos o caso de uma ótica, aliás, de uma joalheria, onde o rapaz comprou um presente para a mãe, foi lá trocar e também foi confundido ou acusado de ter sido ladrão. Tudo isso dentro desse contexto que a senhora falou aí, desse racismo institucional, podemos dizer assim, que foi criado. E, para finalizar, eu pergunto, qual é o caminho para se acabar com isso ou diminuir essa diferença, diminuir todos esses episódios que a gente acompanha aí no dia a dia? No caso, Bassan, só para a gente conceituar, não seria racismo institucional, seria racismo estrutural. Isso. Esse racismo estrutural que está no cerne, né? Está lá no centro da nossa sociedade, no plano cultural, no plano do imaginário. Isso aí é uma questão de educação. Há estudiosos como o Silvio Almeida, por exemplo, que é um grande filósofo na atualidade, que discute essa questão da necropolítica, por exemplo, que é a política de extermínio da população negra no Brasil. Ele vai falar que a educação, na verdade, ela vai um pouco que atrapalhar essa questão, ou vai acentuar. Mas por que a educação, segundo Silvio Almeida, ela vai a educação não seja o caminho para a gente desconstruir esse sistema? Mas é porque as bases da nossa educação não é uma base antirracista. Então, o que seria necessário, segundo estudiosos da área de educação, é que a gente tivesse uma educação com base antirracista, que ela sobressaísse ou que implementasse, de fato, essa legislação educacional que busca trazer para a sociedade novas áreas sobre a população, que foi duramente marginalizada. Agora, a gente não pode negar, né, Bassan, que o estado em que nós nos encontramos hoje é um estado de sítio. Eu acho que a gente pode assim, conceituá-lo, porque a gente está vivendo cada horror, cada absurdo. Você citou a questão da pegada, a do rapaz do iFood,
e tantos outros casos que a gente não tem conhecimento. Olha, para você ter ideia, a nível de Vitória de Santo Antão, eu estava pesquisando agora para a finalização do mestrado sobre a questão do racismo aqui em Vitória, e o índice de denúncias, eu fui na delegacia da nossa cidade fazer esse levantamento, exatamente, o índice de denúncias de racismo de 2011, 2021 cresceu exponencialmente. E a gente pode atribuir diversos fatores para esse índice ter aumentado assim de forma tão alta. A gente pode ver que a população tem se inteirado mais sobre essas questões. A gente pode dizer várias coisas, são fatos que a gente precisa discutir. Mas o que é que eu estou querendo apontar com isso? É que, por mais que tenhamos evoluído, avançado, por mais que a educação antirracista seja necessária para combater esse mal que afeta de forma transversal toda a população do nosso país, porque você não vai ter só um negro pobre sofrendo preconceito. Se ele for, pode ser a classe social que for, não está ligada à classe social. A questão étnico-racial sobressai. Tanto que você citou aí o caso do rapaz que comprou um presente numa loja e foi confundido com um ladrão. Então você veja que não é uma questão de classe social, é uma questão étnica. Então, enquanto não tivermos, talvez isso daqui a algum tempo, através de muita luta, seja superado. Mas nesse estado de sítio que eu citei, que estamos vivendo, ao que parece que é um estado de sítio, as pessoas estão sentindo-se à vontade para falar o que quer, como se a impunidade ela tivesse aberta, ou seja, a gente tem um representante maior que fala o que quer, logo porque eu não vou poder falar o que eu quero também, já que todo mundo tem direito e liberdade de expressão. Como se ser intolerante e preconceituoso fosse liberdade de expressão. Exato. Então, esse momento que é muito peculiar para a gente discutir. Agora, é importante dizer que mesmo com todo esse retrocesso, os movimentos sociais, o movimento negro, ele vem com força, lutando e resistindo. Então, isso é que é importante. Sem dúvida. Que esse dia vai ter, inclusive lá no Recife, acho que aqui deve ter algum movimento, porque aqui em Vitória a gente tem a rede de mulheres negras, que tem desempenhado um papel muito importante. Em Recife a gente tem os movimentos sociais que vão fazer a marcha lá para dar visibilidade, dizer aqui, ó, o povo negro tem vez, tem voz e busca, sim, por melhores condições de vida. Então, para finalizar isso, Bassan, é um dia muito importante, representativo para a população, porque celebra esse dia que lá na década de 70 foi descoberto pelos historiadores como o dia que marca a Zumbi dos Palmares, que foi um líder do Quilombo dos Palmares que resistiu à opressão do sistema colonial. Exato. Professora Cláudia Vicente, tem outras perguntas aqui, mas a hora foi-se embora. Queremos agradecer a sua participação. Amanhã, como a senhora falou, no Recife e em todas as capitais brasileiras estão programados manifestos para lembrar esta data e chamar a atenção dos preconceitos que são enfrentados aí no dia a dia. Obrigado pela participação, até o próximo encontro, tá bom? Muito obrigada, Bassan, eu que te agradeço. Um abraço. Conversamos, portanto, com a professora Cláudia Vicente aqui no Pernambuco no Ar.